so glad to be here today, and I invite you to pray with me in this morning because we have a good news. We have the gospel. Hallelujah. But I don't have the better words. I speak English little. And I'm so glad Kieran, she's here and she can help me with translation because you need better words. I have words similar to kids, a child, and you need better words. And she can help me. But in this moment, I invite you for pray and please ask Jesus. Jesus, tell me more information from your Bible, God. I need to know more. Amen. Let's pray. Lord, we thank you today for your blood, because of your blood we are washed, pure as snow, because we're no longer defined by our sins, but we're now children of God, friends of God, because of your sacrifice, Lord. We thank you, because now we can gather and worship you together, Lord, because you bring unity, you bring life to our lives, God. Thank you for saving us. Thank you for washing us pure as snow. Give us wisdom today to talk about your word, to teach about your teachings. Lord, may your spirit fill us and fill our hearts today, that we can leave today with hearts full of the Spirit and grace, so that other people can see you through us and be touched by your Spirit, moved by your grace. In your name we pray. Amen. Vamos usar aqui hoje uma carta muito especial para aprender sobre Deus. We're going to use a very special letter today to learn about God. Essa carta foi escrita 66 anos depois de Cristo. This letter was written 66 years after Christ. E eu tenho certeza que quando nós terminarmos aqui hoje, And I'm sure that when we finish here today, você vai entender que essa carta foi escrita para você. you'll understand that this letter was written E ela é to super you, atual. and it's very aligned with today's world. Eu tenho um grupo de amigas privilegiadas aqui na igreja I hoje. have a group of very privileged friends Que in the church today. Nós estivemos estudando essa carta por 6 semanas, às terças-feiras de manhã. Because we've been studying this letter today. We've been studying this letter for the past 3 weeks. 6. The past 6 weeks in the E, church. e vocês estarão um pouco mais adiantadas no assunto. So the girls would be a little bit more advanced in the topic today. Mas eu quero convidar você que está aqui na igreja, quem está em casa, But I want to invite you today, that you who's in the church right now and whoever's at home, a Online. abrir o livro de Tito to open up in Titus. e não fecha de novo. And don't close it. Open the Bible in Titus and don't close Ele the Bible. fica logo depois de 2 Timóteo. It's right after 2 Timothy. É quase no final da Bíblia. Almost the end of the Bible. E é um livro muito pequenininho, And it's a very short book. só 3 capítulos. Only 3 chapters. Nós temos um grande desafio. So we have a big challenge. Nós vamos andar por esses 3 We're capítulos going to go through these 3 chapters rapidamente, really fast. porque nós temos um tempo pela metade, Because we only have half of our regular time, já que nós estamos falando em 2 línguas. since we're speaking in 2 languages. Mas então já vamos começar com a apresentação que Paulo faz a Tito. So let's start with the greetings that Paul gives to Titus. Nós temos imagens da Do we ilha? have images? Muito bem. They're very good. Aqui nós temos o local onde a carta, no caso, foi enviada, para onde ela foi enviada. This is the place where the letter of Titus was sent to. É uma grande ilha na Grécia. It's a really big island in Greece. O nome dela é Creta, em português, né? It's called Crete in English. E é uma ilha grande e Paulo fala que tem igreja, nela toda tem igreja. It's a big island, and Paul talks about how there are churches everywhere in that island. E o que nós sabemos que a carta fala é que Paulo estava nesta ilha com Tito.
And what we know about this letter is that Paul was in this island with Titus. Então, já vamos para o versículo 5, para vocês verem que Paulo deixou Tito nessa cidade, So nessa let's ilha. go ahead and go to verse 5 so we can see that Paul left Titus in this No island. capítulo 5, diz assim: Por esta causa te deixei em Creta. Chapter 5 says, "This is why I left you in Crete." E a gente vai percorrer a questão da missão, do objetivo dessa carta. And we'll talk about the mission, the goal of this letter. Mas fato é que eles estavam juntos. But the fact here is that they were together. Paulo conhecia muito bem os problemas da ilha. Paul knew very well the problems of this E island. Paulo vai para uma outra missão em outro lugar. And Paul goes to another mission in another place. Ele deixa Tito ali sozinho. He leaves Titus there alone. E eu acredito que antes dele sair, ele já deixou informações verbais. And I believe he probably left Titus with information. É como assim, tchau, fica com Deus, Deus te abençoe, tá? E faça tudo direitinho. It's like saying bye, be with God, do everything right, okay? Mas agora, passado-se algum tempo, é necessário fazer tudo isso por escrito, bem objetivo. But now after some time it's necessary to write those things down so everything is written down so they can go back to it Então, later. por isso uma carta é escrita, muito bem escrita, bem completa sobre a missão. So that's why a letter has to be written, very well written for this mission. E no versículo 1, nós vamos ver a apresentação. In verse 1 we're going to see the greetings. Vai até o versículo 4. It goes from 1 to É verse uma 4. linda apresentação. It's a beautiful greeting. E é algo muito comum em todas as 13 cartas de Paulo. And something very common in all 13 letters of Paul. É muito importante o início, como também o final das cartas. The beginning of the letters and the ending of the letters are very important. E Paulo, ele tinha algo muito especial. And Paul had something very special. Ele sabia muito bem quem ele era. He knew very well who he was. E sempre ele apontava logo depois do nome dele, depois tinha uma vírgula, And always after his name, there was a comma. ele falava sobre quem ele era He talked about who he was e, na sequência, a missão dele, o que ele fazia. and followed by his mission, what he did. E, por incrível que pareça, nas 13 cartas, And as incredible as that sounds, in all 13 letters, as apresentações são diferentes. the greetings are different. Ele tem muita informação sobre quem ele é He has a lot of information about who he is, e ele tem muita informação sobre o que ele vai fazer. and he has a lot of information about Então, what he's going to do. todas as cartas de Paulo são muito ricas. So all of Paul's letters are very rich. Mas especificamente na nossa carta de hoje, But specifically in our letter today, ele se apresenta como um escravo de Deus. he presents himself as a slave of God. Como que algo tão ruim como a questão da escravidão pode ser algo positivo para ele aqui? How can something so bad like slavery can mean something good Então, in this context? já é a primeira curiosidade do texto. That's the first question that we have about this text. E aí, quando nós vamos para Efésios capítulo 2, você não precisa ir para lá agora, tá? Só When pode we go to Ephesians chapter 2, and you don't have to open that right now. Há uma lista enorme das coisas das quais nós éramos escravos. There's a huge list of things of which we were enslaved to. Em torno de 7 coisas. About 7 things. Nós éramos escravos do diabo, We were slaves of the devil, das paixões da carne desse mundo the passions of this world, e várias outras coisas. and many other things. Você e eu sabemos que nós não temos o poder de nos autotransformar. You and I know that we don't have the power to transform ourselves. A gente custa conseguir fazer dieta por um tempo. We struggle so much to diet for a little bit of time. É difícil. It's hard. Nós, se deixarmos ser comandados por nós mesmos, If we take care of our own selves, nós vamos parar nas prisões. we're going to end up in prison. É isso mesmo, as prisões estão cheias de pessoas desgovernadas. The prisons are full of people that don't have self-control. Então, se eu faço tudo o que eu quero, até o Estado vai precisar me parar. A polícia tem que me parar. So if I do everything I want, even the police, the state will have to stop me.
Então, isso é um exemplo de que se você se deixa ser comandado por você mesmo, você está em perigo. So that's just one example that if you govern yourself, you're going to be in danger. Então, a nível de escravidão, nós já éramos escravos. So talking about slavery, we were already slaves. Mas uma before. vez que Paulo foi salvo, But tudo once mudou. Paul is saved, everything changes. Agora, ele se considera escravo de Deus. Now he considers himself slave of God. E como que isso pode ser bom? And how can that be good? Vamos observar bem o contexto da escravidão, então, rapidinho. Let's just look at slavery real quick. O escravo, ele não tem identidade. The slaves have no identity. Ele é propriedade de alguém. He's the property of someone. A roupa que ele tem não é dele, é do dono dele. The clothes he has, not his, his owners. Se ele tem esposa e filhos, If he's got wives and kids, também pertencem ao seu are dono. also property of the owner. E se ele é uma pessoa muito inteligente, fala muitas línguas, If he's very smart and exemplo, speaks a lot of languages, for example, e isso é bom para o dono dele. that's good for his owner also. Tudo que ele tem de bom vai ser honra para o dono. Everything that he has, everything that he possesses that's good is honorable to his owner. E também todo o gasto que a vida dele tem é responsabilidade do dono. And also every expense that his life has is also responsibility of the owner. Remédio, alimentação. Medicine, food. Então é dessa forma que Paulo fala: Deus, tudo que eu sou vem de ti. So it's in this same way that Paul talks about how he is a slave of God. God, everything I am, everything I own is yours. Então aqui Paulo já se apresenta como um completo devoto de Deus. So here Paul presents himself as a complete, devout son of God. E ele gasta, gente, muitos versículos, 3 versículos para falar dele. And he uses 3 verses to talk about himself Porque ele coloca a glória de Deus ali envolvida. because he involves the grace of God. Porque ele fala quem ele é a partir de o que Deus fez por ele. Because he talks about who he is because of what God has done to him. Então aqui nós já temos uma grande inspiração sobre a nossa identidade. So here we have this big inspiration about our identity. E eu te convido a ler todas as aberturas das cartas de Paulo. And I invite you to read all of the greetings in Paul's letters. Eu acredito que você vai ficar bem inspirado I think you'll be very inspired a respeito de quem você é e de qual é a sua missão. about who you are and what your mission is. Somente no versículo 4 ele fala sobre quem é Tito. On verse 4, he talks about who Titus is. E aqui tem algo muito especial que ele chama Tito de filho. And there's something, a very special bond here because he calls him kind of like a son. Mas a gente sabe, ele não era o pai biológico de But Tito. we know that he's not Titus' biological father. Mas era um relacionamento muito interessante de adoção e amor. But it was a very interesting relationship of adoption and love. Paulo tinha outro irmão mais jovem que ele também considerava como filho, There was another brother in Christ that Paul considered like a son to him, que era Timóteo. Timothy. Então, são livros onde nós também podemos aprender sobre relacionamento de pai e filho. There are books, also other books that we can learn about relationships of fathers and sons. Mas ok, vamos seguir pelo capítulo 1. But following chapter 1, Então, ele tem uma missão. he has a mission. Vamos ler então todo o versículo 5. Let's read chapter 5. Para a gente adiantar, Or vou deixar a verse leitura ser feita só em inglês. So we can, for time's sake, we're only going to read in English. This is why I left you in Crete, so that you might put what remained in order and appoint elders in every town as I directed you. E aí, ele pede para levantar presbíteros, líderes. He asks to appoint elders, leaders. Havia igrejas na cidade, There were churches in the city. aliás, em várias cidades, porque a ilha tinha várias cidades. I mean, in many cities because the island had many cities. Provavelmente, esses irmãos, eles estiveram lá naquele avivamento de Atos, com Pedro. It's very likely that these brothers in that church were in the revival that we see in Acts with Paul. Não podemos Peter. confirmar isso. We can't confirm that. Nós não vimos no Instagram deles We didn't essas see that coisas. in their social media. Mas é mais provável que eles estiveram lá. But it's very likely that they were there. Lembra quando Pedro, tomado pelo Espírito Santo, pregou Remember when Peter, filled with the Spirit, preached, e a glória de Deus desceu, o Espírito Santo desceu sobre a igreja.
And the glory of God came down on the church, E os cristãos estavam falando em línguas diferentes. and the Christians were speaking different languages. Então, acreditamos que, ao ouvir o evangelho na sua própria língua, We believe that by hearing the gospel in their own language, esses gregos de Creta these Greek from Crete, voltaram para a ilha cheios do Espírito they Santo. went back to this island filled with the Spirit. Então, eles receberam uma revelação sobre Deus. So they received a revelation from God. Talvez este seja o seu ponto. Maybe that is your point. Você crê em Cristo Jesus. You believe in Jesus Você crê que Christ. Deus enviou o seu You Filho. believe that God sent His Son, E você recebe o amor dele para a sua vida. and you receive His love for you in your Mas life. ainda tem outros passos a serem But cumpridos. there are other steps to be done. Porque uma vez que nós somos salvos pelo poder do Espírito Santo, Because once we're saved by the Holy Spirit, nós também recebemos o quê? A we santificação. also receive sanctification. Porque quando nós recebemos o Senhor, Because when we receive the nós Lord, não estamos prontos. we're not ready. Nunca estamos. We're never ready. Mas então começa um processo de purificação. But there begins a process of E a Bíblia sanctification. diz que sem essa purificação ninguém verá o And the Senhor. Bible says that without the sanctification, no one will see God. Então ele nos recebe como estamos, So He receives us as we are. mas ele não nos deixa como But He estamos. doesn't leave us where we are. Então aquele que mentia How we não are. mente mais. So those who lied don't lie anymore. Quem roubava não rouba mais. Those who stole, they don't steal Quem anymore. adulterava não adultera Those mais. who are adulterous, they don't sin anymore. In that Nós area. somos We're transformados transformed de glória em glória. glory by glory. E a Bíblia diz que a glória de Deus é como um espelho. And the Bible says that the glory of God is like a mirror. Quanto mais Deus nos mostra como estamos, The more God shows us how we are, Ele mostra o poder que Ele tem para também nos transformar. He shows us also the power that He has to transform us. E aqui Ele transform coloca us. uma lista enorme. And that's when He has a big list. E não é uma lista fácil de ler. And it's not an easy list to read. Mas se nós, como igreja de Cristo, But if we, like the Church of Christ, observássemos atentamente essa lista observe this list para o padrão, né, dos nossos líderes, to see how our leaders should be, nossas igrejas seriam muito mais our saudáveis. churches would be a lot healthier. Vamos ler rapidamente aqui o versículo, vamos do 6 até o 9, bem rapidamente, Let's consegue? read from verse 6 to 9 Uh-huh. real quick. If anyone is above reproach, the husband of one wife and his children are believers and do not open to the charge of debauchery, insubordination, for an overseer as God's steward must be above reproach. He must not be arrogant or quick-tempered, or a drunkard, or violent, or greedy for gain, but hospitable, a lover of good, self-controlled, upright, holy, and disciplined. He must hold firm to the trustworthy word as taught, so that he may be able to give instruction in sound doctrine, and also to rebuke those who contradict it. É uma lista fácil? Is that an easy list? Parece, às vezes, até inalcançável. It sounds maybe even unreachable. Lembrando que essas eram as características And let's remember that these are the characteristics, para aqueles que deveriam ser os líderes das igrejas. the traits for those who should be the leaders of the churches. Eles eram convertidos, They were converted, mas eles ainda não sabiam como manter uma vida cristã. but they still do not know how to maintain a Christian life. Eles não tinham Bíblia. They didn't have the Bible. Lembrando, esses não eram judeus convertidos. These weren't converted Jews, Porque os judeus, eles já tinham uma ética muito boa. because the Jews already had a very good
moral system. Eles tinham os 10 They mandamentos, had the 10. eles não podiam commandments, roubar, They couldn't steal. mentir. Então, eles já They tinham uma couldn't cultura lie. bem diferente. So they already had a very different culture. Mas esses irmãos aqui, eles eram gregos. But these people here, they were Greek. E de verdade, o Thor, os Zeus, não eram personagens da Marvel aqui. Thor and Zeus, they were not characters of the Eles eram Marvel here. adorados They mesmo. were actually worshipped. Havia uma deusa nessa região adorada There was a goddess in this region that was worshipped, e havia muita promiscuidade sexual alinhada com a adoração. and there was a lot of promiscuous activity in worship of this Onde goddess, crianças, bebês eram entregues para atos sexuais. where kids were handed over to sexual acts. E se aquela criança falecesse, And if that child En- died, então era como um sinal como se aquela deusa tivesse recebido aquela adoração. it was as if that goddess had received the worship. Mas se aquela criança sobrevivesse, But if the child survived, ela se tornaria uma sacerdotisa daquele templo. the um child would sacerdote. be a priest of that temple. Então, assim, era uma cultura muito ruim, muito So it was a difícil. very difficult, a very bad culture. Haviam muitos desafios aqui. There were a lot of challenges here. E aqui, como que Paulo chega para Tito So how can Paul get to Titus e fala, Tito, você precisa levantar um líder em cada cidade. and say, Titus, you need to get a leader from each city? Na verdade, ele está falando no plural, gente, era mais de um. He's actually talking in plural, so it's more than one. A missão de Tito era muito difícil. Titus' mission is Se ele really hard. encontrasse uma pessoa assim com essas características, If he could find one person with Era all these pouco. characteristics, it was too little. ele precisava de vários presbíteros em cada He igreja. needed many elders in each church. Mas, But se nós observarmos os frutos do Espírito, if we observe the fruits of the Spirit que estão descritos lá no livro de Gálatas, that are written in the book no of capítulo Galatians, 5, chapter 5, a gente vai ver que essas características we see that these characteristics são resultado do Espírito Santo are a vivendo em result nós. of the Holy Spirit living in us. Então, não é algo natural que nós podemos de fato fazer. So it's not something natural to us that we can do it A ourselves. partir do Espírito Santo morando em nós, as coisas mudam. But because the Spirit is living in us, things change. Eu ainda me lembro dos primeiros efeitos do Espírito Santo na minha vida. I still remember the first few effects of the Holy Spirit in my life. Eu era uma criança muito nervosa. I was a very angry child. Quase não se ouvia a minha voz, de tanto que eu gritava, eu era muito rouca. Sometimes you couldn't even hear my voice because I would yell so much that I would lose my voice sometimes. E eu falava muitas palavras feias. And I said a lot of bad words. Não tão feias quanto você pode falar, pode imaginar. Not as bad as you're probably imagining. Mas quando entendi que o Espírito Santo morava dentro de mim a partir daquele momento, But when I understood that the Spirit of the Lord lived in me in that moment, quando eu pensava em xingar, when I thought about cursing, eu sabia que Deus via o meu pensamento I knew that God can see my thoughts, e não ia ficar bom. and that wasn't good. Então a gente vai vendo as transformações que o Espírito Santo vai fazendo dentro da gente. So you see the transformations that the Holy Spirit does in us. Por isso esse padrão. So that's why we have this pattern. Paulo estava mais interessado em uma vida cristã verdadeira e autêntica. So Paul was more interested in a true Christian life, Líderes que viviam de verdade o evangelho, leaders who lived the gospel truly, do que pessoas que falavam bem, rather than people who were well-spoken, que têm a presença de palco. who have a lot of people, engaging people in sermons. Aqui o critério é a respeito de uma família. The criteria here is a Esse family. líder, ele tinha uma família This leader had a family que confirmava that confirmed que ele era um bom cristão. that he was a good Christian. Essa é a vontade de Deus para nós. That's God's will for Então, us. mesmo que você não seja um líder, So even if you're not a leader, esse padrão aqui é para você também.
this is also for you. Você deve orar por essas questões aqui. You have to pray for these things here. Então, agora vamos para o primeiro grande problema. So let's go to the first big problem here. Esse pessoal não era muito legal. These people were not very cool. Eles tinham 3 terríveis problemas. They had 3 major problems. Inclusive, um filósofo bem conhecido A philosopher very well known já havia escrito um livro a respeito dessa ilha de Creta. had already written a book about this island of Crete. E esse filósofo que afirma, And this philosopher said, no versículo 12, dá uma olhada aí, no capítulo 1, versículo 12. chapter 1, verse 12, Pode ler, Keren. one of the Cretans, a prophet of their own, said, Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons. Olha isso. Glutões, preguiçosos e mentirosos. Gluttons, lazy, and liars. Você faria negócios com uma pessoa assim? Would you do business with people like that? Você casaria com uma pessoa Would you assim? marry people like that? Ela quer comer, mas ela não trabalha. They want to eat, but they don't work. E ela ainda mente. And they lie. Ela não é confiável. Not trustworthy people. E Paulo vai falar assim, é verdade sim. And Paul says that is true. Inclusive, a palavra grega que significa mentira And the word for lie in Greek, é exatamente cretenses. it's exactly Cretans. Eles eram bem mentirosos. They're liars. Uma for pessoa sure. que mente, ela acredita na mente dela. Não existe Deus, porque ele não está vendo que eu estou falando uma mentira. People who lie have in their heads that there's no God because they lie without the conscience of that someone can hear them, someone can see what's in their minds. Então, essa era a velha natureza daquele povo. So this was the very nature E of those ali, people. essa era a cultura deles, era onde eles estavam inseridos. And that was their culture. That's where they were in. Isso é problema Is that a problem para a pregação do evangelho? to preach the gospel? Não, não é. No. Porque Deus é quem tem o poder de transformar todos os pecadores Because que Ele God, quiser transformar. God is the one who has the power to transform all of the sinners. É assim que aconteceu comigo e com você. That's how it was for me and Nós for you. fomos salvos pela graça We were saved by grace. e somos transformados pela And graça. we're transformed by grace. E não existe ninguém que é tão terrível que não pode ser transformado. And there's no one that's so terrible that cannot be transformed. Mas eles aqui tinham outro problema. But they had a different problem here. Volta lá no versículo 10, por favor, do Go capítulo back to 1. verse 10, E você vai chapter ver que 1. haviam lá falsos líderes. And you'll see that there were false leaders. Eles eram enganadores. They were Eles misleading. Eles falavam de forma eloquente e que convenciam, They were well spoken and they would convince people. mas eles falavam coisas erradas. But Pode they ler. said wrong things. Let's read. For there are many who are insubordinate, empty talkers and deceivers, especially those of the circumcision party. No versículo 11, nós vamos ver que Paulo tem uma ordem para Tito. On verse 11, we can see that Paul has an order for E é uma ordem Titus. muito direta. And it's a very direct order. Faça-os calar. Make them stop talking. Você, Silence them. nós não podemos dar palco para falsos líderes. We cannot give room for the false preachers. Charles Spurgeon, Spurgeon, um inglês cristão conhecido dos 2 séculos atrás, an English Christian that was known about ele tem uma frase, centuries ago, ele tem uma frase muito interessante, he has this really interesting que ele quote. fala que os falsos líderes He talks about how false preachers são o castigo de Deus para falsos cristãos. are God's punishment for false Christians. Cristãos verdadeiros True Christians temem a Deus fear God ao ponto de congregarem em igrejas bíblicas. to the point of attending a biblical church E com líderes verdadeiros. with true leaders. Homens falhos, Failing men, mas que são tementes a Deus. but are Lord-fearing. E aqui nós temos uma informação no versículo 14. But
we have something here in verse 14 que diz o seguinte, that says que esses falsos líderes, eles tinham duas formas de atuação. that these false leaders had two ways of acting. Eles tinham uma lista de moralidade. They had this morality list. Não pode, não pode, não pode fazer isso, não Can't pode do fazer this, aquilo. you can't do that, can't do this. E do outro lado, você tem que fazer isso, você tem que And fazer the other aquilo. side, you have to do this, you have to do that. E isso era um peso insuportável. And that was an unbearing weight. Eram como aquelas leis antigas do tempo da lei, It was like the ancient law from the mas, written law. mas não as de Moisés, But not Moses' mas law, os acréscimos. but the traditional law, Pesado. the oral law. It was Impossível heavy, de ser impossible praticado. to be practiced. E eles tinham uma outra estratégia. And they had a different strategy. Eles contavam fábulas judaicas. They told old Jewish fables. Pior do que não pregar o evangelho Something that's even worse than not preaching the gospel é pregar mentiras is to preach lies, e usando alguns versículos do evangelho. using a few verses of the gospel. Era mais ou menos isso que eles faziam. That's basically what Eles they were pegavam doing. nomes famosos do judaísmo, They would get famous Jewish names, como por exemplo Sara, Abraão, like Sarah, Abraham, José. Joseph. E aí eles inventavam a história que eles queriam They would make up the story that they wanted e contavam, vendiam a ideia que eles tinham em mente. and sold the idea they had in mind. Ensinavam coisas que para eles eram certas. They taught things that were right for them, Não era de graça. not for free. Porque a Bíblia diz aqui no capítulo 1 que era por dinheiro. Eles faziam isso por on chapter dinheiro. 1, the Bible says that they did that for money. Eles eram gananciosos. They were greedy. E eu não sei se está no ponto aí, Thalita. I Eu don't know queria... if it's in the right point, É, Talita. Por exemplo, nós tivemos uma situação a nível de moralidade. But we had a situation here about morality. Eu queria só dar um exemplo para a gente experimentar aqui I just wanted to give an example so you can a música. use here Tá the ok? song. Dá para ver? Olha só, uma apresentação de flauta. Tem como subir um pouquinho mais o som? Presentation with flute. Acho que não. I think Mas- you can't hear it. Quando a gente escuta uma flauta, qual que é a sensação que a gente tem geralmente? But when we hear the flute, what do we usually feel? Você consegue se lembrar de Deus? Can you think of God, Pureza, purity, paz. peace? Eleva o nosso estado emocional. It elevates our emotional Olha. state. Tá dando para ouvir? Can you hear it? Calmo. It's soothing, it's calming. A gente sabe que é difícil. We know it's hard to play. Pois é. Mas houve uma época que a flauta foi proibida. But there was a time when the flute was prohibited Por quê? because Olha o absurdo. As pessoas diziam que quando uma flauta era tocada, people said that when the flute was played, havia um poder there was this power dos homens of men, começarem a ver as mulheres sem roupas. the power of men being able to see naked women. Então a flauta foi proibida. So flute was prohibited. E aí Paulo vai trazer claramente And then Paul talks about it clearly que na verdade o coração deles é que é impuro. that actually their hearts were A flauta é impure. impura, Is the flute impure? mas quem pensa daquela forma, No, but those who thought that way, eles proibiram a flauta they prohibited the ao flute invés de limparem os seus corações. instead of cleansing O problema- their hearts. O problema estava dentro deles. The problem was inside A of them. promiscuidade estava dentro deles. Promiscuity was inside of them, Mas eles tentaram colocar que estava do lado de fora. but they tried to have it as an outside Então, essa thing. lista de moralidade, So this morality list, quando você coloca que é pecado, coisas que não são pecado, when you say that things that aren't sin are sin, isso é engano. that's wrong.
Isso é para aprisionar as pessoas. That's to imprison people. No Brasil, por exemplo, nós tivemos longos anos, né, assim. In Brazil, for example, we had long years A igreja dizia que era pecado cortar o cabelo. of this type of legalism. The churches would say that you Mas can't cut agora your não hair. é. Agora não é mais. A mesma igreja não fala que, olha, nós mudamos de ideia. Simplesmente não é mais pecado. Churches would say that you can't cut your hair, but today it's not like that anymore. Era- Today we see people that can cut their hairs and it's not viewed as wrong anymore. Em qual Bíblia estava escrito que era pecado? So where was that written? What Bible E was, qual é a what Bíblia chapter was that recente? written Qual é a before? Bíblia recente que diz que não é pecado? And what's the Bible now that says that that's not wrong? Como anymore? vamos saber a verdade? How can we discern truth Lendo from a wrong? Bíblia. Reading the Bible. Na Bíblia está escrito que de fato é pecado, In the Bible it says what is actually porque o sin, pecado conduz à morte. because sin leads to death. E muitas vezes nós abraçamos essas regras morais And many times we embrace these moral rules e esquecemos que, na verdade, aquele que tudo vê, que é o nosso Deus, and we forget that in reality that one quer fazer uma that sees all that is God, ele tem um trabalho a fazer de limpar o nosso coração por dentro. he wants to cleanse our hearts from inside out. Então agora nós vamos para o capítulo 2. So now let's go to chapter 2. Vocês estão gostando? Estamos na Grécia agora, né? So now we're fully immersed in Greece. Então, Tito tinha um grande desafio, Titus had a really big challenge. levantar bons líderes Raise good leaders para as igrejas saudáveis. to the healthy churches. Mas haviam falsos líderes que estavam enganando os nossos irmãos. But there were false leaders who were misleading our brothers. E aí no And capítulo 1 ele diz que aquelas regras moralistas, elas não eram boas. So there was a chapter saying that those moral laws weren't good. Elas estavam denunciando a podridão do coração daqueles líderes. They were indicating the lust in the heart of those leaders. Mas agora ele abre o capítulo 2 But now we go to chapter 2. e ele diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O que vem a ser isso? And it says, but as for you, teach what accords with sound doctrine. Então, para isso, a gente precisa lembrar o que acontecia na Igreja Católica. So now we need to remember what used to happen with the Catholic Church. Havia um ensino muito claro a respeito de que dentro da igreja era sagrado. There was a teaching about Dentro da igreja tudo era sagrado. how everything in the church was sacred. Mas todas as profissões fora da igreja não eram sagradas. But all of the other professions A Bíblia outside diz of the isso. church were not sacred. A Does Bíblia the Bible diz say isso. that? A Bíblia diz que todo ser que respira louve ao Senhor. The Bible says that all of those who breathe worship the A Lord. Bíblia diz que tudo que nós devemos fazer para a glória de Deus. The Bible says that all that we come to do, that we may do that in honor and glory to God. Então o cristão, ele não é um cristão dentro da igreja somente. So the Christians are not Christians only inside of the church. Então esse livro, ele é poderoso para abrir os nossos olhos. So this book is powerful to open up our eyes. Que a vida cristã, ela é durante toda a nossa jornada. That the Christian life is during our whole life. Servimos a um Deus que está em todos os lugares. We serve a God that is everywhere. E se eu sou médica, If I'm a doctor, eu sou uma médica cristã, I'm a Christian doctor. eu vou adorar ao Senhor, I will praise God. fazendo worship as God melhores consultas para os meus pacientes. by having the best appointments with my clients, Se eu limpo casas, my patients. If I clean houses, eu vou limpar as casas como se elas fossem do próprio I'll Deus. clean those houses as if they were God's house. Então, aqui no capítulo 2, So here in chapter 2, ele está quebrando esse paradigma. he's breaking up this false doctrine. E ele está trazendo o seguinte, para que nós sejamos santos nas boas obras. And he's telling us to be holy in the good Ele works. começa dizendo para os homens idosos, He starts talking about the elderly men. são 5 grupos de pessoas There aqui. are 5 groups of people mentioned here. Os homens idosos, The elderly men, as mulheres idosas, the elderly women, as mulheres mais novas. the younger women. Aqui tem um versículo que sempre me chamou a atenção. There's a verse that always É o me versículo out. 3.
was verse 3. Pode ler, Keren. Let me read. Versículo 3 e capítulo 2. Older women likewise are to be reverent in behavior, not slanderers or slaves to too much wine. Ah, They era are- o 4. I'm sorry. Oh, I'm sorry, it was chapter 4. And so, train the young women to love their husbands and children. E no versículo 5 também. And also 5, to be self-controlled, pure, working at home, kind and submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled. A validação da Bíblia em nossas vidas tem a ver com o que fazemos. The validation of our own lives in the Bible has something to do with what we do, what we practice. As mulheres mais novas, elas deveriam ter o coração em casa, The younger women, they had to have a heart amar os home. seus filhos, to love their children, amar os seus maridos. love their husbands. E existem momentos que, por amor à nossa família, And there are moments that because we love our family, nós precisamos sair para trabalhar We e need ajudar to no go sustento. out and work and help with sustaining É our um grande family. sacrifício, It's a big mas é por sacrifice, amor. but it's for love. E esse mesmo amor And it's this same love comove o nosso coração that moves our hearts para que em alguns momentos nós venhamos a abrir mão de um trabalho, de uma posição, so that one day we can let go of a job or of a high position por amor à nossa casa. for the love of Porque our home. os nossos filhos precisam de nós. Because our children need us. Aqui tem instrução para todo tipo de gente. There's instructions here for all kinds of people. Então vamos rever. So let's take a look. Homens mais velhos, Older men, mulheres mais velhas, older women, mulheres mais novas, younger women, jovens, youth, e depois nós temos os escravos. and then we have the slaves. E Paulo, eu acredito que ele sabia o poder do evangelho And I believe that Paul knew the power of the gospel para romper com a escravidão. to break through slavery. Mas era necessário um tempo. But there was this time needed. Então, as cartas de Paulo, elas não condenam a escravidão que havia naquela época. So the letters of Paul, they don't condemn slavery at that time. Mas hoje praticamente acabou. Pelo menos aqui no nosso meio nós não temos escravidão. But today slavery is basically done. At least in our nation here, we don't have slavery anymore. Mas aqui a gente pega a informação como servir os nossos patrões. But here we can get this information as to how we can treat our bosses, our Então, a leaders. sã doutrina So sound doctrine é quando o poder de Deus is when the power of God é liberado. É liberado para nos o poder de Deus nos impulsiona a fazer boas coisas. when the power of God leads us to do good things. E nós damos testemunho And we give testimony que somos salvos. that we are saved. Pelos frutos as árvores são conhecidas. Through the fruits, the trees are known. E nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. And we are the Bible that the people, the Eles- world is reading. O mundo está em escuridão The world is in darkness, e Jesus é a luz. and Jesus is the light. E ele nos disse que nós somos a luz. And he told us that we are the light. Nós refletimos quem ele é. We ponder on who he is, Nós refletimos de segunda a segunda, and we meditate from Monday to Monday, todos os dias, every day, no trânsito, in the traffic, no trabalho, at work, em casa, at home. em tudo que fazemos. Everything we do, Devemos fazer para a glória de we Deus. must do it for the glory of God. Para a glória de Deus. For the glory of God. Amém? Amen. Então chegamos no capítulo 3. We got to chapter 3. Nós só poderemos cumprir a sã doutrina baseados na graça de Deus. We can only achieve sound doctrine based on Na graça de Deus. based on God's grace. E a Bíblia diz aqui, no capítulo 2 ainda, versículo 14, And the Bible says, sorry, it's still on chapter 2, verse 12. qual que é o objetivo de Deus em fazer tudo isso? What is
God's purpose in all of this? É porque Ele quer nos purificar. It's because He wants to purify Ele us. está nos lavando de toda a cultura corrupta do pecado. He's washing us from all of this corrupt culture Por of quê? sin. Why? Porque nós somos um povo exclusivamente seu. Because we are a people exclusively of God. Nós somos o tesouro escondido do Senhor, We are God's hidden treasure que Ele tem a honra de mostrar ao mundo. that He has the honor to show and display for the world. E aqui diz que nós somos um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Versículo 14. Here it says that we are a people as zealous for good works. Então nós estamos em movimento, fazendo coisas para Deus. We're moving, we're doing things for God. Ok, vamos aos finalmente. Okay, so let's go to the end. Vamos obedecer às autoridades, sim ou não? So are we to obey the authorities, yes or no? Aí a gente pode pensar que é qualquer pessoa que diz, eu sou o seu líder. And then we can see authorities here as anyone who says, oh, A I'm gente- your leader. A gente tem que lembrar que a carta não foi escrita para a gente primeiro, We né? need to remember, always have it in our minds that this letter was not written to us originally. Essa carta era para uma ilha This letter was sent to this de island novos cristãos of new Christians que não tinham o Gênesis, that didn't have the Bible, eles didn't não- have Genesis, e aí eles precisavam agora saber tudo. and they needed now to know everything. Eles estavam debaixo do governo romano. They were under the Roman Empire. Vocês se lembram como que os romanos matavam quem ia contra as leis romanas? Do you remember how the Romans killed those who were against their law? Crucificação. Crucifixion. E como eles matavam os próprios romanos? And how did they kill Quando eles iam corrigir? the Romans when they had to punish, Roman Degolando, citizens. cortando o pescoço. decapitating? Eles faziam justiça muito rápido. They were very quick to A make pergunta justice. que não está aqui, mas a resposta chega, The question that's not here, but we have the answer here. a gente tem que obedecer esses romanos? Do we need to obey the Romans? Yes, nós precisamos. Sim, precisa. Yes, we need to. Vamos obedecer às autoridades. Let's obey the authorities. No versículo 1 diz que estejamos prontos para toda boa obra. Verse 1 says that we need to be obedient and ready for every good work. Nós obedecemos todas as autoridades, todas as regras, We obey all the rules and the authorities. o trânsito, The traffic laws. tudo isso All of that. isso tudo é para ordem. That's all for order. Somente quando essa autoridade vai convergir com o que a Bíblia diz, Now, when this authority goes against what the Bible says, que nós vamos obedecer a Deus. that's when we obey God. Fora isso, nós vamos obedecer às regras. Other than that, we must obey the rules. E algo mais está escrito aqui nesse versículo And 1. there's more in this verse 1. Nós também vamos fazer coisas boas. We will also do good works. Nós estamos nesta terra We are on this earth, e há uma grande expectativa. and there's this big, huge A expectation. criação anseia, ela sofre Creation suffers até que nós venhamos nos manifestar como filhos de Deus. until the day that we will manifest ourselves as E o the children que of God. você, filho de Deus, está fazendo? And what do you, child of God, Nós precisamos ser o vizinho mais legal do prédio. what are you doing as the children of God? We need to be Nós precisamos ser os vizinhos mais legais do we prédio. need to be the coolest neighbors or the best neighbors, O melhor in our vizinho da neighborhood. rua. the best neighborhoods in the street, O primo mais legal da the família. best cousin in the family, Nós precisamos ser a tia mais doce. the sweetest aunt, Nós precisamos ser uma avó maravilhosa, um avô a maravilhoso. wonderful grandmother, Nós a wonderful precisamos grandfather. dar testemunho com ações. We need to be testimonies Eu by sei, actions. nós precisamos ter uma balinha na bolsa para dar uma criança. We need to maybe have candy in our purse to give to a kid. Nós precisamos estar com estratégias. We need strategies.
Se você está vendo algo na cidade que pode ser melhorado, If you see something in the city that needs that could envie be um better, e-mail para a prefeitura. send the government an email. Vamos fazer a diferença. Let's make the difference. Vamos ser agradáveis. Let's be gentle. No versículo 3 fala que nós éramos terríveis. Verse 3 says that we were terrible. No versículo 2 falam, sejam legais com as pessoas difíceis. Verse 2 says, let's be nice to the harsh people. Porque nós éramos terríveis como eles. Because we were just as terrible E as no they were, versículo as they 8 are. And on verse 8, fala que essas coisas boas que nós podemos fazer, it says that these good things that we can do, elas são excelentes. they are excellent. E elas são proveitosas aos homens. And they are good to men. O mundo vai ver a igreja And the world will see the church não como quem exatamente você é. not as exactly who you are, O mundo vai ver que Deus existe but the world will see quando that God você exists faz as coisas boas. when you do good things, Que good Deus works, já preparou você para fazer. that God has prepared you to do those things. Eu quero te convidar a ficar de pé. I want to invite you guys to stand up. Nós vamos finalizar isso aqui com a finalização que Paulo faz aqui lá no finalzinho do livro. We'll end this just like the ending that Paul has here on the end of the verse. A última End of linha chapter. diz: a graça seja com todos vós. The last verse says that grace be with you all. Mas antes disso, But before that, ele tem algo muito especial e pessoal aqui para Tito. he has something very special and very personal here to Titus. Ele fala que ele está enviando ou Ártema ou a Títico. He says here Versículo that 12. he is sending Artemas or Tychicus Para ficar no lugar de Tito. to be in his place in the Como place of assim? Titus. Já terminou a missão? So what do you mean? Is the mission already over? Sim, tudo tem um início, um Yes. meio e um fim. Everything has a beginning, middle, and end. E quando é que essa missão ia acabar? And when does this mission end? Aqui no versículo 12 ainda diz Here on verse 12 it says, que era para Tito encontrar com Paulo numa cidade chamada Nicópolis. Titus was supposed to meet Paul in a city called Nicopolis. Quando? Tem data. There's a date here. No próximo inverno. In the next winter. Tem um tempo para finalizar. There's a time to end. Esta é uma things. obra de Deus e não de Tito. That's a work of God and not a work of Titus. Tito precisava trabalhar e trabalhar muito. Titus needed to work a lot. Mas não era dele toda a But responsabilidade. the responsibility wasn't all his. Essa é uma obra de Deus. It's God's work. Nós somos cooperadores com We're Cristo. co-operators with Christ. E Ele vai finalizar toda a boa obra. He will finish all the good works. E quanto a nós precisamos saber, eu estou fazendo o que Deus espera que eu faça? And as for us, are we doing what God expects us to do? Esse é um padrão para uma igreja saudável. This is the guidelines for a healthy church. Sempre tem alguma coisa que nós podemos fazer. There's always something good, a good work that we can do. No versículo 14 do capítulo On 3, verse 14, chapter 3, antes dele terminar, ele diz before he ends this, he que os says cristãos precisavam se distinguir that the Christians needed to differ themselves, com boas to obras. stand out with good works. Nós precisamos aproveitar as oportunidades de fazer boas obras. We need to get the opportunities and do good works. Nós somos salvos pela graça. We are saved by grace, Mas se de fato nós somos but salvos, if we're truly saved, nós vamos fazer boas coisas. we're going to do good things. Nós Good vamos works. servir uns aos outros. We're going to serve each other. Então eu quero te convidar agora a fazer uma oração muito sincera So I diante invite de you Deus. today to pray a very sincere prayer today. Que você possa olhar a sua vida a partir desse espelho. That you can look at your own life now based on this mirror. O que nós vimos a respeito dessas qualificações desse cristão. What we see in these guidelines to be this Christian. A sã doutrina, A sound doctrine. que é quando abre o amor de Deus vai para dentro de nós, dos nossos dias. That's when it
opens up and the love of God goes to our everyday life. Então, em tudo que fazemos, So in everything we do, nós vamos fazer para a glória de we're Deus. going to do it for the glory of God. E por último, So at last, nós precisamos observar sobre o tempo e as estações. we need to observe the time and the seasons. É tempo de quê? É tempo para fazer o quê agora? O que eu devo estar fazendo para Deus? What am I supposed to do now? What is this time for? Nós podemos começar projetos We novos. can start new projects. Nós podemos ainda servir pessoas. We can serve people. O mundo precisa ver o amor de Deus. The world needs the love of God. Eu espero que você chegue em casa I hope you get home e today faça uma lista and you write down a list do que vier à sua mente, daquilo que você poderia fazer of what comes to mind. How can you help pela sua família, for your how can you help your family? por você também. How can you help yourself? Quais são as áreas que você tem negligenciado obedecer a Deus? What are the areas that you've been neglecting Mas, obeying God? mas observar também as obras para com a sua família. And also observing the works that you can do to your family. Todos os seus familiares, All your seus all vizinhos. of your family members, your neighborhood, your Aqui a neighbors. nossa igreja, a nossa comunidade da fé. In our community, in our church. Amém? Eu creio que Deus vai trazer respostas. Amen. So I believe that God can bring those answers. E nós vamos frutificar para a glória de so that Deus. we can fruitify and be fruitful Viu como que essa for the glory carta... of God. Vocês viram como que essa carta é bem atualizada? See how this letter is so up to date? Então eu te convido a ler novamente, leia todo o texto. So I invite you to read it again, read the whole E eu tenho text. certeza que você vai observar coisas que nós não falamos aqui. And I'm sure you'll see things that we didn't even mention here. Vamos orar? So let's pray. Nós precisamos de Deus. We need God. Deus, eu quero pedir ao Senhor nessa hora. God, I want to ask you tonight. or Não nos today, deixe esquecer de Ti. Don't let us forget you Nas quartas pela manhã, on Wednesday mornings, nas quintas à noite, on Thursday nights, no dia mais difícil no trabalho. in the hardest day at work. Que nós venhamos todos os dias May we come every day viver olhando para o Senhor to live looking at you e perguntando, Pai, and asking, Lord, o que eu devo fazer hoje para a sua glória? what can I do today for your glory? Como o mundo vai receber o seu amor hoje? How is the world going to receive your love today? Senhor, eu clamo. Lord, I cry out to you. Guia-nos neste caminho, Guide us in this path. que sejamos produtivos May we be productive para a honra e glória do teu for nome. the honor and glory of your name. Em nome de Jesus, In amém. the name of Jesus, amen. Amém, igreja? Amen, church. Que Deus abençoe vocês, que May the vocês tenham Lord- uma ótima semana, em nome May de the Lord Jesus. bless you and that you have a wonderful week in the name of Jesus. E semana que vem o pastor Joey está de volta. Next week, Pastor Joe is back. Ok. E é Dia dos Pais? It's Father's Day. Ou não? Eu não sei se é, amor. Tem certeza? Ok. I'm not sure. I think it is. Ok, Deus abençoe vocês e até a próxima But God semana. bless you all, and I'll see you next week. Amém.